Bom dia a todos. Então, estamos de volta agora na semana 3 da nossa disciplina de cinemetria e biomecânica. E o tema da aula de hoje é sobre sistemas para análise de movimento. Então, o objetivo é mais ilustrar um pouco em relação às possibilidades que existem em termos de análise de movimento. Obviamente, há uma série de possibilidades e de sistemas que não são cobertos nessa aula, em função acredito até de uma evolução tecnológica que permitiu uma série de diferentes tipos de utilização, combinação de equipamentos. Então, na realidade, o meu objetivo mais é ilustrar possibilidades variadas, mas obviamente tem uma série de sistemas aqui e o objetivo não é fazer propaganda de nenhuma marca, né, nenhum fabricante específico, mas obviamente a gente vai acabar falando de alguns nomes comerciais, mas vão existir variações para o mesmo propósito, né? Então a pergunta mais é quais os recursos que podem ser utilizados para analisar o movimento, né? E aí recursos a gente pensa nessa combinação do hardware, né, do equipamento, com o software, que é o conhecimento, que é os recursos computacionais para extrair daquela análise do movimento, daquela medida do movimento, né, diferentes informações. E aí eu não vou falar em filmagem, porque a análise do movimento não necessariamente vai passar por dispositivos utilizando câmeras, que são os mais tradicionais, né, como a gente já comentou nas semanas anteriores. Então, o que a gente vai olhar basicamente são sistemas baseados em vídeo, bidimensionais ou tridimensionais. Então, a gente vai ter essa diferenciação, né? Os bidimensionais mais tradicionais, mais acessíveis, né? Com um custo melhor, e os tridimensionais mais complexos, mais precisos para algumas aplicações, mais caros normalmente, né? Mais recentemente, algumas possibilidades têm sido oferecidas com um custo um pouco menor, e sistemas baseados em sensores inerciais como uma alternativa mais recente, com algumas vantagens e algumas limitações que eu vou comentar também. Então, sistemas baseados em vídeo, a gente viu um pouco, principalmente na parte histórica, né, da análise de movimento, que historicamente o início da análise de movimento esteve apoiado na filmagem do indivíduo, né, na obtenção de uma sequência de imagens daquele indivíduo realizando o movimento. Esses sistemas baseados em vídeo evoluíram muito nos últimos anos, principalmente aí, a gente pode colocar tranquilamente nos últimos 10, 15 anos, né, de forma que se automatizou uma série de procedimentos, né? Porque há 15, 20 anos atrás o número de câmeras para monitoramento do movimento era bem mais restrito, né? Então, quando se falava em análise tridimensional, muitas vezes se falava em 2, 3, no máximo 4 câmeras, né? Com 4 vídeos sendo obtidos do movimento, e esses 4 vídeos tendo que ser processados de uma forma um pouco mais manual, aí, digamos, né? Então existia um componente laboral forte na extração das informações do movimento. Hoje em dia, com sistemas mais modernos, muitas dessas informações são processadas, são extraídas do movimento, processadas e reportadas, né, em tempo real, ou praticamente em tempo real. Então essa imagem ilustra aí 3 câmeras que estão enxergando o indivíduo de 3 ângulos diferentes, né? Aqui a gente tem uma abordagem um pouco mais tradicional, em que a gente tem 2 câmeras, né? E essas 2 câmeras estão enxergando ali o indivíduo caminhando com um sapato específico numa esteira, e as informações, esses vídeos dessas 2 câmeras são sincronizados, né, no tempo, para que se possa avaliar o movimento de diferentes perspectivas. Então, uma abordagem um pouco mais tradicional. Aqui a gente já tem um sistema também baseado em vídeo, né, em que nós temos uma câmera no plano frontal, né, que está apontada ali com a seta B, e o objeto de interesse, que é uma bicicleta, que está lá estacionária no ponto A. E ali a gente está analisando o movimento exclusivamente no plano frontal, então para ver a adução e abdução da coxa e dos membros inferiores de forma geral,
né? Permitindo que eu tenha um único vídeo, que eu consiga enxergar esse movimento e até mesmo quantificar alguns parâmetros desse movimento, mas que me limita em função de que eu tenho informações restritas do movimento no plano sagital e informações bastante restritas de movimentos no plano transverso. Então, rotações da tíbia em relação ao fêmur eu não tenho como quantificar de forma acurada, e flexões e extensões ali dos membros inferiores também fica bastante complicado, né, de quantificar de forma mais acurada. Então, eu estou praticamente limitando o meu movimento ao plano frontal. Os sistemas baseados em vídeos, eles ganharam muita popularidade, porque aqui a gente tem um exemplo, né? Com uma câmera digital convencional eu consigo filmar o indivíduo, eu consigo obter imagens aí numa frequência de amostragem restrita, mas eu consigo ter uma filmagem do indivíduo e realizar algumas análises que podem ter uma abordagem clínica. Então, esses recursos saíram do laboratório, né, e chegaram nos usuários em geral, né, que era um desejo de muito tempo, né, que a gente conseguisse fazer com que essa tecnologia chegasse na mão do sujeito que está lá na prática, né. E aí é possível quantificar alguns parâmetros, né, utilizando esse vídeo e utilizando programas computacionais, aí, softwares que se tornaram também mais acessíveis. Então, softwares, em alguns casos, né, o número de softwares gratuitos também cresceu bastante. Os softwares comerciais também melhoraram muito de qualidade, né? A interface deles melhorou, a capacidade de processamento deles melhorou, então houve uma expansão muito grande nessa área. Então, nesse caso aqui, eu consigo, por exemplo, pegar uma imagem obtida de uma câmera e quantificar lá a inclinação da pelve do indivíduo em duas situações ali, utilizando uma câmera de baixíssimo custo ou de baixo custo, né? E um software gratuito, que a gente vai falar um pouquinho também mais à frente. Para sistemas baseados em vídeos, aí obviamente vai existir também uma variedade de opções em relação à referenciação das estruturas anatômicas de interesse. Tradicionalmente vai se utilizar as esferas refletivas, né, esferas circulares, com a fita refletiva e com a base aderida na pele. Então, essas esferas hoje elas também já são comercializadas por muitos dos fabricantes dos sistemas tridimensionais, né, porque esses são recursos que são necessários para o rastreamento por parte das câmeras, né, mas tem uma série de possibilidades, né, de utilização de fitas refletivas ou não refletivas, marcadores ativos ou passivos. Então, alguns sistemas utilizam marcadores ativos. O marcador ativo é uma estrutura como se fosse essa esfera, mas que ela pisca numa determinada frequência, utilizando um LED internamente. Então ela vai ser uma bolinha que vai ficar piscando como se fosse uma dessas iluminações de Natal, por exemplo, de árvore de Natal, né? Então é um marcador ativo porque ele reflete, ele joga a luz ativamente para que a câmera capture ele. O marcador refletivo ele é considerado passivo porque ele precisa que uma fonte de luz incida sobre a fita que reveste a esfera e que essa luz vai ser refletida pela fita. A fita tem essa capacidade refletiva, vai refletir da fita para a câmera e a câmera vai perceber essa reflexão. Aqui eu até vou retornar duas imagens. A gente tem aqui nessa imagem, ali tem um exemplo de uma fita refletiva, né, posicionada na pele do indivíduo. Então, a gente vê que ela se destaca em relação ao fundo, então eu consigo identificar onde que ela está na pele do sujeito e como ela foi posicionada inicialmente, né, foi realizada uma palpação na pele do sujeito em pontos anatômicos específicos. Eu sei no vídeo o que aquela fita representa anatomicamente. Então o princípio mais ou menos é esse, né? E essas esferas também vão ser posicionadas em estruturas anatômicas de referência para que eu consiga depois realizar o modelamento do corpo humano, que também é um tema que a gente já falou em aulas anteriores. Então aqui, por exemplo, a gente tem um sistema, né, que é um conjunto que foi desenvolvido em colaboração pela Universidade de Calgary, especificamente pela Clínica de Lesões na Corrida, e pela Vicon, que é uma empresa que fabrica
sistemas de análise de movimento. Então eles desenvolveram todo um kit com objetivo clínico, né? Então tem lá as fitas elásticas com estruturas rígidas ali, né? Os shells com os marcadores refletivos já fixados nessas estruturas, alguns marcadores refletivos para o escalonamento ou dimensionamento do indivíduo, né? E as câmeras, né? Então o sistema vem com as câmeras, vem com o software para que o indivíduo utilize, faça um passo a passo, né? Capture as imagens com o indivíduo correndo utilizando esses marcadores. As câmeras vão capturar essas informações tridimensionais, né? São no mínimo 3 câmeras que o sistema utiliza. Vão processar essas informações e vão gerar ali um relatório específico utilizando todo um conhecimento que, no caso, a clínica de Calgary lá desenvolveu ao longo de muitos anos de pesquisa na área de corrida. Então não é apenas um sistema para capturar o movimento, ele é um sistema que vai permitir o processamento e a compreensão daqueles resultados, né, de forma que a aplicação clínica seja mais imediata, que é algo importante, né? Não adianta eu apenas capturar o movimento, filmar o indivíduo fazendo alguma coisa, eu preciso interpretar, né, processar aqueles dados, obter uma variável, um desfecho relacionado com o meu interesse na avaliação, né? Eu não vou simplesmente filmar a pessoa sem saber por que eu estou filmando. Então eu vou determinar uma razão para filmar, vou filmar aquele sujeito, vou processar aquele filme, vou extrair variáveis de desfecho, né? Vou determinar lá um ângulo articular, um padrão de movimento específico quantificado de alguma forma e vou interpretar isso em relação a alguma coisa. Então eu vou comparar pré e pós uma determinada intervenção para aquele indivíduo em particular, ou vou comparar com um padrão para a realização daquele determinado movimento, né? Então a ideia da análise de movimento é essa, conseguir fornecer uma informação quantitativa que eu possa mensurar de forma objetiva o efeito de uma intervenção, de uma recuperação, ou mesmo comparar o padrão de movimento de um determinado indivíduo ou de uma determinada amostra com um padrão de referência, né, digamos, para um determinado gesto motor. Então, no caso da corrida, eu posso comparar se o indivíduo está correndo de uma maneira similar ou não a indivíduos que têm lesão, que é um dos objetivos desse sistema, né? Eles têm um banco de dados aí com indivíduos com lesão, com um padrão de movimento alterado, e o que o sistema faz, né, ele se propõe é comparar o padrão de movimento do indivíduo teoricamente ainda sem a lesão com o padrão do indivíduo lesionado, e aí é possível verificar quão próximo de um padrão de lesão aquele indivíduo está correndo, como se fosse uma forma de tentar antecipar um risco de lesão, né? Se o indivíduo já tem um padrão de movimento alterado, que pode estar sendo similar ao de indivíduos com lesão, aquilo ali pode ser um indicativo de que ele possa vir a desenvolver uma determinada lesão, né? É como sinais de respostas cardiovasculares, por exemplo, né? O indivíduo tem pressão alta, ele tem um risco de desenvolver doenças cardiovasculares lá na frente. O sujeito que é obeso tem risco de desenvolver doenças metabólicas mais adiante. Então o princípio é mais ou menos o mesmo, né? Só que utilizando o movimento. Aqui a gente tem uma coleta baseada em vídeo, bidimensional, plano sagital. Lá no fundo dá para ver que tem uma roda lá, então tem uma bicicleta, tem um sujeito sentado na bicicleta. Aqui a gente tem os marcadores ali que estão refletindo a luz incidida sobre eles, então o fundo está bem escuro, a câmera filma, essa câmera especificamente filma em preto e branco, então ela já ajuda a dar um destaque grande nos marcadores refletivos em relação ao fundo da imagem, né? E aqui a gente tem uma segunda imagem na direita, onde a gente realizou um processamento de vídeo, utilizando um software gratuito, né, no caso o VirtualDub, para extrair efetivamente, deixar o preto e branco puro, né, como se diz, né? Fazer um threshold para deixar o preto e branco puro e eliminar tudo que tem outras tonalidades de cor e destacar efetivamente os marcadores na imagem, facilitando o trabalho do software no rastreamento, né? Então, por exemplo, sistemas como esse aqui tem uma câmera da Vicon, né? Eles vão incidir, vão iluminar os marcadores utilizando esses
esses conjuntos de LED, né? Então esses conjuntos de LED vão emitir luz em baixa intensidade, né? E numa frequência específica que vai refletir no marcador, voltar e entrar pela abertura da câmera até chegar no sensor da câmera. Aí o sensor vai identificar esses marcadores e vai enviar, no caso desses sistemas não só da Vicon, mas de sistemas tridimensionais mais modernos, né? A câmera vai identificar esses marcadores, aqui está o exemplo do indivíduo com os marcadores ali na pele, vai identificar esses marcadores onde eles estão para cada câmera no plano bidimensional, né? E vai cruzar essas informações, e aí o software vai fazer isso, ele vai ler cada câmera e vai cruzar essas informações no ponto de vista tridimensional, né? Então aí vai envolver uma calibração, que a gente vai falar mais à frente também, para que eu consiga identificar tridimensionalmente onde é que estão esses marcadores. Então eu preciso que pelo menos 2 câmeras enxerguem simultaneamente cada uma dessas bolinhas aqui, para que eu tenha informações tridimensionais. Então se eu tiver só uma câmera enxergando, eu tenho informações bidimensionais. Se eu tiver mais de 2 câmeras, né, 2 ou mais câmeras, eu tenho informações tridimensionais em relação ao posicionamento espacial desses marcadores. Aqui no caso o software identifica os segmentos e ele cria, né, posteriormente um esqueletinho ali para tentar mostrar um avatar, né, que reproduza o movimento que o participante estava fazendo, né, baseado na posição dos marcadores. Uma outra abordagem que é mais recente, mas que tem tido um desenvolvimento bastante grande, né, são a utilização de sistemas combinados de câmera e sensores de profundidade, sensores infravermelhos. Então a Microsoft lançou um pouco ou pelo menos comercializou essa tecnologia com o sistema Kinetic para o Xbox 360. Então o objetivo deles, obviamente, era tentar rastrear o movimento do indivíduo que está jogando o jogo, né, de forma mais acurada possível, mas talvez não tão acurada quanto a biomecânica teria interesse, né, e conseguir fazer com que o avatar do jogo, né, do computador, reproduzisse o movimento, ou pelo menos a maior parte dos componentes do movimento que o jogador está realizando. Para fazer isso, ao invés de utilizar múltiplas câmeras, o que eles optaram por fazer é utilizar uma câmera no plano frontal, né, para ter a perspectiva ampla do movimento no plano frontal, e utilizar um sensor infravermelho, né, os sensores infravermelhos, para ter uma noção de profundidade do movimento. Então, saber se o indivíduo está se movendo para trás ou para frente. Então, para ter o componente tridimensional, ao invés de usar 2 câmeras, eles usam uma câmera e um sensor de profundidade, que é a informação que a câmera sozinha não tem. Ela não tem a noção de profundidade, ela precisa de uma outra câmera que dê para ela essa noção de profundidade. Então, a grande sacada do sistema Kinetic, não só Kinetic, existem outros sistemas, outros hardwares com a mesma capacidade, né? É exatamente utilizar esse sensor de profundidade para obter a informação que a câmera precisa para estimar o posicionamento tridimensional. No entanto, o princípio muda um pouco, porque ao invés de eu ter marcadores na pele que identificam os pontos de interesse do esqueleto para daí sim determinar os segmentos corporais, porque num sistema de câmeras tradicional, né, eu tenho marcadores na pele, que esses marcadores vão ser utilizados para identificar os segmentos. Então eu vou ter marcadores no cotovelo e no punho, e esses marcadores, por exemplo, vão ser utilizados para identificar o antebraço, né. Nesse sistema baseado em uma câmera e um sensor de profundidade, o que eu tenho é um processamento daquele vídeo, né, para que eu consiga, a partir de uma pose específica, né, de uma postura padrão do indivíduo, eu consiga identificar os segmentos corporais dele, né, estimando os pontos de interação de cada segmento, né. Então é um princípio diferente. O software tenta
usa um palpite de onde estaria o ponto de interação dos segmentos. Né? Isso ainda é uma discussão grande em relação principalmente a questão da precisão desses pontos de contato, porque quando a gente pensa em análise de movimento, o que nos interessa muitas vezes é calcular com a precisão maior possível ângulos articulares, né, movimentos angulares das articulações de forma geral. Né, não necessariamente só o deslocamento angular, mas também velocidade angular, por exemplo. Se eu erro na determinação do centro de rotação, por exemplo, da articulação, eu vou errar no cálculo dos ângulos. A gente sabe que existe uma margem de erro quando eu uso marcadores na pele, mas essa margem de erro tenderia a ser maior quando eu não uso esses marcadores, né? Um sistema sem marcadores, como esse que a gente está vendo aqui na imagem. Obviamente tem aí já softwares que vão realizar isso, né, que vão criar o que eles chamam de o skeleton em torno do marcador, utilizando as câmeras do Kinetic. Então o Kinetic inicialmente foi desenvolvido para ser utilizado com o software do game, né, do jogo, mas foi desenvolvido também em paralelo, né, se desenvolveu um software para conseguir obter as imagens daquela câmera e tentar estimar, que tem um exemplo de uma imagem de estimativa dos eixos, dos pontos de conexão dos segmentos e dos eixos de rotação. Né? Então a grande pergunta hoje é qual a precisão desse sistema, né? Aqui, por exemplo, tem um software desenvolvido para rastrear movimentos de lutas, né? Então também tem aí um pessoal da engenharia desenvolvendo um software gratuito para utilizar o Kinetic para rastrear movimentos de lutas. Né? Aqui tem um outro sistema, né, o MoCap, que é o sistema de análise de movimento, que é para gerar recursos, um plugin, né, para utilizar o Kinetic, o equipamento, o hardware do Kinetic, para conseguir realizar o rastreamento tridimensional. Então, alguns estudos não muito antigos, né, relativamente recentes, aqui a gente tem um dos primeiros trabalhos que talvez tenha avaliado isso para tarefas mais convencionais, né, como no caso a marcha. Eles realizaram uma comparação do Kinetic e de um sistema tridimensional convencional, teoricamente considerado padrão ouro para a identificação de alguns parâmetros bem tradicionais na análise de marcha. Então, o tempo de contato do pé com o solo, comprimento do passo, né, a velocidade da marcha, o tempo do passo em si, né, do stride, na realidade da passada, né, o step, o passo, e o stride da passada, o comprimento da passada, né, em milímetros ali, e a velocidade do pé durante a fase de voo. Então, na realidade, o que eles fizeram foi um estudo tentando mostrar ou avaliar se o Kinetic seria válido para algumas medidas. A gente vê que para alguns parâmetros existe uma diferença relativamente grande entre os sistemas, né? Então a gente tem diferenças significativas com erro percentual de 3 a 19%, que na tabela 13 embaixo a gente observa que para o tempo do passo, por exemplo, né, a gente chega a ter uma diferença de 19% entre o Kinetic e o sistema tridimensional convencional. A melhor precisão aqui no comprimento da passada. Então, o comprimento da passada e o comprimento do passo, né, medidas mais lineares, aí a gente tem uma associação, um erro de medida relativamente pequeno, associações relativamente grandes entre os dois sistemas. Então parece que para algumas medidas, no caso da marcha, poderia se usar o Kinetic, mas para outras talvez exista um erro sistemático aí, né, a princípio sistemático, para identificar esses parâmetros utilizando o Kinetic. Né. Aqui a gente tem um sistema alemão, né, bem tradicional, o sistema da CIMI, em que eles usam também uma câmera e possuem um software que já tem um protocolo específico, né? Então uma versão parecida com o que eu comentei lá com o sistema da clínica de Calgary, né? Mas utilizando uma câmera com um software bastante robusto para identificar pontos de interesse nas articulações, já calcular os ângulos e produzir um relatório que possa ser aplicado de forma mais objetiva.
Aqui tem um outro exemplo, né, o sistema da Retool, que utiliza também uma câmera, vai utilizar um sistema bastante similar ao Kinetic, né, com câmeras e com uma câmera e sensores de profundidade, para tentar identificar com sensores ativos, né, então com esses elementos aqui que estão posicionados em pontos de interesse das articulações, tentar identificar a localização geométrica, né, e os ângulos tridimensionais do ciclista. Então aqui, por exemplo, tem indicações aqui de variação de movimento antes e após uma determinada intervenção, né, uma série de parâmetros aqui também que possuem uma importância específica para o caso de uma avaliação aqui, com o objetivo, no caso do Retool, bem voltada para o ajuste da configuração da bicicleta, né, para o bike fit. Aqui tem um sistema que foi desenvolvido em uma tese de doutorado, né, na área de engenharia, também com sensores ativos. Então ali tem o LED, né, brilhando, e as câmeras rastreando o posicionamento desse LED ao longo do tempo, em um ciclista aqui realizando um movimento da pedalada, por exemplo. Então, um princípio bastante parecido com o do Retool. Aqui tá ali os sensores, né, posicionados na pele, e aqui a gente tem o traçado tridimensional de cada um dos sensores sendo identificados ao longo do tempo. Então aqui também tem uma imagem aqui com 3 câmeras, né, então as 3 câmeras triangulando as informações obtidas pelos sensores. Então o sistema baseado em câmeras, mas utilizando um software posteriormente que identifica a localização tridimensional daqueles sensores ativos. Então, ao invés de incidir uma luz em um sensor, em um marcador refletivo, eu tenho um LED com um fio, né, no caso similar ao que a gente viu ali no caso do Retool, né, que tinha um fio que conectava cada um daqueles pontos de interesse articular, que realizava que brilha numa determinada frequência. O ponto-chave aqui é exatamente isso que eu comentei, né? Eu tenho 2 informações bidimensionais de cada câmera, e o ponto de contato dessas 2 câmeras me dá a possibilidade de calcular o componente tridimensional. Quando a gente falar em calibração, né, e depois principalmente na aula presencial que o professor Felipe Moura vai estar trabalhando com o pessoal lá em Londrina, né, o Felipe faz um trabalho bem interessante de realizar a calibração de uma área de coleta de dados ali, utilizando referências métricas. Então um método bastante interessante para ilustrar ali como que essas informações tridimensionais são construídas para identificar exatamente a noção de profundidade. Porque aqui eu tenho 2 câmeras, né? Uma me dá o componente bidimensional e a outra me daria a profundidade em relação a ela, ou vice-versa, né? Mas a soma das 2 informações, assumindo que essas câmeras estejam com 90 graus de incidência em relação uma à outra, né, me dá a noção me dá as informações tridimensionais que são necessárias para realizar a análise do movimento. Então, como eu comentei, né, a gente tem basicamente hoje 2 tipos de sistema. O mais tradicional, que é baseado em marcadores, né, que vai usar a marcação do sujeito, né, ou do participante, do avaliado, né, com elementos posicionados sobre a pele, sejam marcadores ativos ou passivos, né, marcadores refletivos passivos ou sistemas com LED ativos, né. É obtida uma imagem preto e branco de alta resolução para identificar a localização um vídeo, né, para extrair o fundo da imagem. Então a câmera vai fazer isso, ou o software vai realizar isso. Ele vai extrair o fundo da imagem, vai obter uma imagem preta e branca, com o branco sendo apenas os marcadores refletivos, né? Vai se realizar a localização tridimensional desses marcadores com informações sincronizadas de 2 ou mais câmeras, e vai se relacionar a posição desses marcadores com elementos anatômicos de referência para reconstruir o movimento do indivíduo.
A abordagem mais recente, né, alternativa, é o sistema é uma abordagem sem marcadores. Eu não tenho a marcação do sujeito. Eu realizo uma filmagem colorida com baixa resolução. Eu identifico a silhueta do indivíduo em relação ao contexto. Então eu extraio o indivíduo em relação ao contexto, né? Eu realizo uma análise de superfície ali para identificar o relevo, né? E eu tento ajustar o movimento daquele objeto em relação a uma pose de referência que se chama. Então, uma imagem previamente obtida daquele indivíduo, aonde ali eu vou ter a identificação dos segmentos corporais. E aí eu consigo identificar ou estimar os pontos de contato dos segmentos corporais, que é o que o Kinetic faz, por exemplo, né, que é o skeleton, né, que é criar o esqueleto em cima daquela imagem sem referências anatômicas a priori. Então, esses são sistemas baseados em vídeo. Sistemas baseados em sensores inerciais também são uma alternativa que tem crescido muito, baseado em um grande limitante de sistemas utilizando câmeras, que é a necessidade do controle do ambiente externo da coleta. Então, se eu quiser filmar alguém realizando uma atividade fora de uma sala fechada, de um ambiente laboratorial, eu vou ter a luz do dia, eu vou ter chuva, eu vou ter sol, e isso vai interferir a qualidade da minha filmagem, né? Então, essa é a grande limitação da quantificação de variáveis obtidas de filmagem em ambiente externo. É bastante trabalhoso realizar filmagem em ambiente externo, né? E conseguir obter medidas quantitativas. Então, com o objetivo de contornar essas limitações, né, e com o avanço tecnológico de alguns dispositivos eletrônicos, especificamente sensores que a gente chama de sensores inerciais, né? Um sensor inercial, ele é um elemento que nos dá de 1 a 3 informações. Ele basicamente tem um acelerômetro embutido, que vai nos dar a aceleração daquele sensor em relação ao ambiente externo. Então, se eu jogar aquele sensor para cima, ele vai medir a aceleração da gravidade durante a queda dele, né, ou durante a fase de voo dele, né. Se eu sacudir ele com a mão, ele vai sentir o efeito da força que eu realizo nele como a aceleração resultante, né. Então, um smartphone hoje em dia, todos eles têm acelerômetro, pelo menos um acelerômetro embutido. Por quê? Porque eles precisam ter uma noção espacial em função de que o smartphone tem que virar a tela dependendo do que a gente está fazendo. Para virar a tela, ele precisa ter uma noção de onde ele está no espaço. Então, um sensor que permite realizar isso em parte é o acelerômetro. Outros sensores são embutidos, o giroscópio é um, né, que permite uma precisão maior nessa rotação dele em relação ao espaço. Então, é como se fosse uma bússola, né, de alta resolução, né, ou um nível, né, de água de alta resolução que dá a noção de inclinação desse sensor em relação ao espaço. E o magnetômetro, que dá a leitura do campo eletromagnético, né? Então, para conseguir identificar, por exemplo, onde é que está o norte, onde é que está o sul, né, onde é que está o leste, onde é que está o oeste. E isso é importante porque ajuda na localização do sensor em relação ao sistema global, né, ou ao ambiente externo. Unindo esses 3 sensores e utilizando um processamento de software bastante complexo, né, algumas empresas começaram a comercializar, né, sistemas de análise de movimento baseados nesses sensores inerciais. Então, ao invés de filmar o indivíduo com marcadores na pele, eu fixo esses sensores na pele do indivíduo. Aqui no caso tem uma imagem de uma das primeiras versões desses sistemas, utilizando fios, né? Hoje em dia a gente já tem vários desses sistemas sem fio, né? Então, o que os sensores fazem é que eles tentam identificar onde está um em relação ao outro, né? E o software vai cruzar a posição de cada sensor, né? E vai reconstruir o movimento e vai criar o avatar, né, em cima daquele movimento, que é o que está sendo mostrado ali no computador, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem ali um indivíduo realizando um movimento de dança ali, né? E, desculpa, na imagem da direita, e na imagem da esquerda a gente tem ali o avatar realizando o mesmo movimento, ou reproduzindo mais proximamente
aquele movimento. Então, e no ambiente externo. Então, o indivíduo está fora de um ambiente de iluminação controlada, por exemplo, né? Ele pode ter essa análise de movimento sendo feita em ambientes mais variados. Como muitos desses sistemas são sem fio e eles possuem um alcance, também eu consigo aumentar a área de captura, que é uma das limitações também dos sistemas com câmeras. Os sistemas com câmeras eles têm um volume de captura que é proporcional ao número de câmeras. Então, se eu quero capturar uma quadra esportiva, eu tenho que ter muitas câmeras em torno da quadra para conseguir medir com precisão movimentos em pequena magnitude realizados dentro daquela quadra, né? Enquanto que um sistema desses ele não tem, o limite dele é o alcance do envio dos dados sem fio. Então ele tem uma antena receptora ligada a um computador, enquanto a antena conseguir enxergar todos os sensores, né? E normalmente o alcance dessas antenas é um alcance similar a um sistema Wi-Fi de conexão de internet residencial, por exemplo, né? Então a gente vai ter alguma coisa em torno de vários metros, né? Em que eu vou ter esse sensor conseguindo captar a mensagem, né? Ou os sinais sem fio que estão sendo enviados, o receptor, né? Captando os sinais que estão sendo enviados por cada sensor, né? Aqui a gente tem exemplos de outros sistemas, de outras marcas, né? Outros fabricantes, que também tem ali acelerômetros de alta performance, tridimensionais, né? Que vão realizar a avaliação ou a medição de parâmetros inerciais do movimento. Então aqui, por exemplo, a gente tem um aplicativo, né? E tem vários desses aplicativos que podem ser baixados aí do Google Play ou da loja da Apple, né? Para quem usa o iOS, que vão fazer a leitura do dispositivo. Então, se eu tenho um tablet que tem um acelerômetro lá embutido, eu baixo esse software e ele vai conseguir ler em tempo real as medidas de aceleração que estão sendo impostas a esse equipamento em tempo real, né? Então, vou conseguir medir isso em uma série de situações. Então, tá aqui, ele vai ser sensível, né, ao efeito da força que eu coloco sobre o objeto e a aceleração resultante dessa força, né? E isso é interessante porque ele me dá esse componente em uma resolução razoável, né? Para algumas tarefas a resolução é limitada, mas para muitas tarefas a resolução é bem razoável, né? Numa frequência de amostragem que também para algumas tarefas é razoável, né? Dependendo do tipo de sensor, e me dá nos 3 componentes. Então eu consigo ver se ele está inclinando para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Então eu tenho informações bem completas aí do movimento. Aqui a gente tem até um trabalho de 2012, né, em que esses pesquisadores utilizaram smartphones, né, então telefones móveis, para o reconhecimento de atividades em pacientes com Parkinson, por exemplo. Então o que eles fizeram? Eles compararam aí, principalmente as vibrações que um paciente com Parkinson vai realizar durante as tarefas, comparado com indivíduos saudáveis, utilizando um smartphone, né? Então, primeiro tentando quantificar a atividade física, né? Identificando quando é que o sujeito está caminhando, quando é que ele está parado, que também é uma informação importante. Hoje em dia tem uma série de dispositivos de relógios aí que tentam quantificar o volume de atividade física que as pessoas fazem, para ter uma medida numérica aí, se o sujeito está se movendo muito, pouco ou mais ou menos, né? Principalmente partindo do princípio que a sociedade está cada vez mais aí sedentária, né? Então esses dispositivos auxiliam a dar uma motivação aí, digamos, para que o indivíduo se movimente mais. Aqui a gente tem aqui movimentos de acelerações variadas, medidas com um acelerômetro. Então um smartphone bastante simples, né, com um desses softwares gratuitos aí, que tem desses aplicativos gratuitos do Google Play, né, e a aceleração medida aí em diferentes tarefas, uma com a velocidade mais constante, uma com a velocidade um pouco mais variada, né. Aqui também um movimento de flexão e extensão do cotovelo realizado também com 2 velocidades. Então, mais para ilustrar que é possível extrair essas informações utilizando o mínimo de recurso, né? E eu consigo daí quantificar alguns desses aspectos. Aqui, convertendo essas medidas de aceleração no ângulo de cotovelo, por exemplo,
né, que matematicamente eu consigo converter essas medidas de aceleração tridimensional em medidas de rotação articular, que é o que a rotação espacial, rotação espacial do smartphone. Então, se eu tiver o smartphone na minha mão e eu realizar flexões do cotovelo, né, eu consigo, a partir da aceleração do smartphone, calcular o ângulo do cotovelo ao longo da amplitude de movimento, com uma frequência que vai depender da característica do smartphone. Então, nos sistemas mais simples, a gente vai ter uma frequência de 30 a 50 Hz, né, que já é bem melhor do que qualquer câmera comum, né, ou qualquer câmera regular aí. E sem precisar passar trabalho digitalizando, né, marcando pontinhos em frames de câmeras. Então, eu consigo ter uma informação em tempo real bem acurada e relevante. Obviamente, alguns sistemas de alguns dispositivos vão ter uma frequência de amostragem maior, né? Então, aqui tem as equações ali que vão dar as rotações em torno de cada eixo, né? Então, cada uma dessas equações vai me dar uma rotação em algum dos eixos do smartphone ou do acelerômetro, né, que está embutido no smartphone. Então, se eu consigo associar um desses eixos com o eixo de movimento de rotação do cotovelo, né, de flexão e extensão do cotovelo, eu consigo mapear a flexão e extensão do cotovelo em tempo real durante diferentes tipos de atividades, né. Aqui a gente tem um exemplo de um trabalho também bem interessante que eles utilizaram como se fosse uma pequena mochila, né? E com um sensor híbrido um sensor inercial com smartphone e GPS integrado, que é uma medida também que ajuda principalmente quando eu quero mapear atividades esportivas ao ar livre, né, e eu quero mapear o deslocamento total. O smartphone me dá a aceleração resultante, mas ele não me dá alta precisão de medida de deslocamento. Para isso, eu vou poder utilizar o sistema de posicionamento global, que é o GPS, para identificar a posição do indivíduo e calcular o deslocamento total. E aí o acelerômetro pode me dar outras informações relevantes. Então aqui, por exemplo, eu vou ter o acelerômetro me dando informações relacionadas, por exemplo, com as vibrações durante uma corrida de 100 metros, né, ou durante uma caminhada, né, e me permitindo medir informações relacionadas com frequência de passada, por exemplo. Aqui tem, nesse estudo eles realizaram a avaliação, a comparação da frequência de passada medida com um cronômetro, né, com a variação visual, e com o GPS, né, a associação do GPS com a frequência de passada também, uma vez que eu, sabendo a velocidade média de deslocamento do indivíduo na distância conhecida, eu tenho como calcular a frequência do gesto. Aqui também uma outra aplicação desses sensores inerciais, né, já para avaliação do equilíbrio, né, uma vez que eu consigo, a partir dos dados de aceleração, eu consigo triangular esses dados e calcular a inclinação do smartphone. Então aqui no caso eles colocaram esse smartphone num bozu, né, e a pessoa realizou o exercício ali de equilíbrio para tentar avaliar em tempo real a capacidade de controle de equilíbrio utilizando um feedback visual do smartphone, né. Então também é uma aplicação de baixo custo com uma possibilidade grande aí de intervenção. Aqui tem um exemplo de um desses softwares, né? Se eu não me engano ele mudou um pouquinho o nome, mas ele tem esse símbolo aqui, o Accelerometer Sensor. Eu acho que ele está com o nome agora, não é mais Accelerometer Monitor. Mas é um aplicativo para Google que vai para o Android, né? Na realidade que está disponível no Google Play, que vai permitir a coleta dos dados tridimensionais de aceleração, né, e vai permitir salvar esses dados num arquivo de texto que pode ser depois importado para uma planilha de Excel para calcular variáveis específicas de interesse, né. Então a proposta dessa fala aqui, dessa pequena aula, era exatamente ilustrar um pouquinho, né, aplicações desde os sistemas mais tradicionais utilizando vídeo para análise do movimento, até sistemas mais complexos utilizando sensores tridimensionais,
voltando para aplicações mais simples, utilizando sensores inerciais isolados. Então, a gente vê que a gente tem uma ampla gama de variáveis que podem ser obtidas do movimento, associadas com o uso de câmeras ou de sensores centrais inerciais, né? Tem diferentes nomes aí para o mesmo dispositivo, né? Seja com sistemas comerciais fechados, né? Então um sistema que a gente compra todo o kit, né? Todos os sensores, todo o software, né? Tá tudo pronto para usar, seja com equipamentos de baixo custo em que a gente vai juntando as partes. Então eu vou comprar a câmera, vou baixar um software gratuito e vou criar ali o meu próprio sistema de análise bi ou tridimensional. Eu vou comentar até, quando a gente falar um pouquinho de calibração, eu vou comentar um pouco sobre calibração tridimensional. O professor Felipe Moura depois vai aprofundar muito bem isso na parte prática, né, e teórico-prática aí de calibração tridimensional, né, em como fazer isso, né, que é não é um procedimento trivial, mas é execuível, né. Ao contrário do sistema da calibração bidimensional, que já é uma calibração bem mais simples de ser feita. E os sistemas com sensores inerciais, em que eu vou ter aí a amplitude desde a análise tridimensional do movimento, altamente complexa, até a análise mais simples como ali, por exemplo, o equilíbrio do indivíduo em uma situação de desafio, né? O smartphone em cima do bozu, a pessoa tentando se equilibrar, ou mesmo a aceleração durante a corrida, né, para avaliação do comprimento da frequência de passada. Existem outras aplicações que podem ser feitas também, dependendo do sensor, né, da característica do sensor. Eu posso avaliar vibrações relacionadas com o gesto. Então, se eu quero quantificar quanto que o indivíduo está absorvendo de aceleração, né, ou está sofrendo de aceleração reativa durante tarefas como saltos ou como a corrida, eu posso utilizar sensores inerciais para quantificar isso, né? E isso tem uma informação importante, porque eu posso alterar o padrão de movimento daquele indivíduo para tentar minimizar as acelerações e vibrações, uma vez que as acelerações e vibrações, elas dentro de uma faixa, elas são saudáveis, porque elas estimulam a estrutura óssea a absorver sais de cálcio e fosfato, então auxiliam na manutenção da densidade mineral óssea, mas os extremos das vibrações são ruins. Não ter vibração nenhuma leva a osteopenia e osteoporose. Ter muita vibração leva a excesso de carga nas articulações e no sistema ósseo, que pode levar também a lesões no sistema esquelético, né, e articular. Então, ajustar o movimento do indivíduo dentro de uma faixa saudável também digamos assim, uma responsabilidade do profissional da área de exercício, né, seja ele o educador físico, seja o fisioterapeuta, e hoje a gente tem recurso para isso, para quantificar isso de uma forma mais objetiva, né, tirar um pouco as impressões e as crenças qualitativas da prática profissional, a fim de qualificar e tornar mais objetiva a nossa prática. Então, agradeço a atenção de todos e nos vemos numa próxima aula.